Muito boa tarde para você que está ligado na tela da Band ou então no YouTube da Band TV Rio. Pode vir, pode chegar. A gente está com os donos da bola no ar hoje sob meu comando, porque o nosso Getúlio Vargas, nosso GV, ele tá lá no Ninho do Urubu, não tá no chinelinho não. Foi lá gravar uma matéria especial com o Santos, até porque sábado já temos o primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca, que você vai acompanhar só aqui na tela da Band, no domingo de Páscoa. A gente vai ter o jogo decisivo, então nessas 2 semanas você pode esperar. A gente vai criar muita coisa bacana, muita matéria especial pra gente já entrar nesse clima, até porque Flamengo e Fluminense estão ficando cada vez mais habituados a decidir o Campeonato Carioca. Hoje aqui nos Donos da Bola a gente vai falar muito sobre o Flamengo, é claro, principalmente porque tem novidade, tem jogador que voltou a treinar, tem outro jogador que não treinou, inclusive já é dúvida para o jogo de sábado. Vamos passar pelo Fluminense, a situação do Marcelo, será que joga, será que não joga? Pelo menos, será que vai ser relacionado? Vamos falar um pouco também do Fernando Diniz, que foi questionado sobre a seleção brasileira e deu uma resposta um tanto quanto polêmica. Vamos passar também, é claro, por Botafogo, Vasco da Gama, tudo sobre o futebol do Rio, a partir de agora aqui na tela da Band, para você curtir. E hoje eu tenho 2 convidados aqui no banco que eu tenho que informar a vocês. Eu acho que eu não abri a minha caixa de e-mail, porque eu não vi, o RH não mandou pra mim, porque os nossos 2 convidados estão aqui de preto. E eu hoje vim uma coisinha um pouco mais clara, Tilson, meu latera. Tamo junto. Tudo bem, irmão? Mais ou menos, eu tô bolado contigo, hein? A gente vai falar sobre isso aí. Eu tô bolado com vocês dois, A gente vai falar hein? sobre isso. Mas tudo bem. Tudo certo? Ah, tudo tranquilo, graças a Deus. Semana tranquila? Pô, tô bem demais, cara. Ontem fui no show do Coldplay, que isso, cara. Que show, melhor da vida. É mesmo? Ah, demais, gostei. Colocou a pulseirinha? Pulseirinha, pá, dancei pra caralho, curti. Coldplay, obrigado, você é um fenômeno. É isso aí, ontem teve Coldplay lá no Bota Newton mesmo Santos. esse cara aí, bota esse cara aí mesmo fantasiado de... Eu vou ter que colocar a hoje vai ter máscara briga, dele, porque hoje o Atilson ele tá um pouco ácido, não é, Thiago Carvalho? Hoje a máscara vai ser pra me proteger, do Atilson, que eu sei que ele chegou bolado. Vou ficar assim o programa inteiro hoje. Não fica assim com a gente, Atilson, não fica, cara. Tamo junto, tamo junto. Não é por isso. Mas é isso, boa tarde, Flávio, tudo bem? Tô bem, vou ficar aqui quietinho, protegido. Não vou criar mais inimizades. Não, fica com a máscara, fica com a máscara, tá melhor. Ontem, vou até ficar melhor. Ontem, a gente falou não só da Tirson aqui, mas a gente falou também do Carlos Alberto. Não sei se você lembra. Eu lembro. Aí chegou de noite, a gente comparou o Carlos Alberto com o Sávio. Isso. E você ficou do lado do Sávio. Sim. E eu fiquei do lado do Carlos Alberto. Longe De noite, ele mandou mensagem pra mim. Ah, ele também me mandou. Você ficou do meu lado, você é parceiro mesmo. Já o Flávio, já mandei uma mensagem simpática pra ele. Ontem eu falei aqui, nesse banco aí eu falei sentado, eu tenho certeza que eu vou receber uma mensagem com palavras de baixo calão do nosso Carlos Alberto. Você recebeu. E eu recebi, mas foi uma mensagem carinhosíssima do nosso Carlinho, que é um grande amigo nosso também, parceiro aqui nosso dos Donos da Bola. Carlinho, um beijo pra você, amigo. Beijo, Carlinho. Vamos colocar a enquete na tela, porque a gente estava conversando nos bastidores sobre essa questão de lesão, de jogar 100%, de não jogar. E hoje a pergunta da nossa enquete é a seguinte: você escalaria Arrascaeta e Marcelo, mesmo sem estarem 100%? Sim ou não? Eu vou começar com a Tisson, porque você tem uma história interessante, né, Tisson, para falar sobre isso. Depende muito da lesão, tá? Primeiramente, depende muito da lesão. Tem lesão que você consegue aí fazer com que o atleta jogue, né? Eu não sou de acordo de jogar lesionado, porque eu joguei lesionado 4 meses e até chegar ao final da Copa do Brasil, e depois eu tive que fazer uma cirurgia e acabei sendo prejudicado. Eu fui prejudicado, porque eu perdi meu contrato do Flamengo e perdi meu contrato da Juventus. E com isso eu fiquei ali depois sem o contrato. Então assim, nesse caso do Arrascaeta, a gente vê que ele está se arrastando. Sim. Ele joga, qualquer momento que ele entre dentro da partida, ele não jogando bem, qualquer momento ele pode resolver uma partida. Sim, pode. Mas eu acho que não tem necessidade de fazer isso com um atleta que é multicampeão no Flamengo. Eu acho que primeiro você tem que recuperar esse atleta para que ele possa jogar da melhor forma possível. Esse é o meu ponto de vista. E você, Thiagão, falando mais também sobre o Marcelo? Eu acho que feito o relato do Atirson, e até entendendo mais o lado humano do atleta, né? Isso. Porque o Atirson é um ex-atleta, é um cara que viveu a situação. Acho que não colocaria. Por outro lado, talvez eu levasse pro jogo. Deixaria no banco de reservas. Como o Atirson disse, o Arrascaeta, principalmente, é um cara que muda o jogo a qualquer momento. Então, chegando ali aos 40, 35 do segundo tempo, você precisa de um cara para mudar o jogo, talvez 10 minutos eu colocasse o Arrascaeta. No caso do Marcelo, não. Por quê? O Fluminense não precisou do Marcelo até agora. Sim. O Fluminense ele vem sem o Marcelo até aqui e talvez seja o melhor time do campeonato. Teve a melhor campanha e apresentou o melhor futebol. Então acho que o Fluminense hoje é o melhor time do campeonato, sem o Marcelo. Então por que arriscar esse processo final do Marcelo, podendo tê-lo 100% numa Libertadores daqui a pouco,
e colocaram agora e talvez botar isso a risco. Eu não faria. Eu já sou contra, né, o raciocínio do Thiago. Isso é bom, porque de divergência. Porque na verdade, assim, o Marcelo não tem lesão. É isso. Marcelo, ele está se preparando. A parte física. Aí eu concordo com ele para ele não se desgastar e não perder tempo de pré-temporada. Mas ele pode fazer o ritmo de jogo dentro do próprio jogo, né? Sim. Treinamento e jogo. E aí você pode utilizar ele no finalzinho do jogo ou no primeiro tempo, aí de acordo com o que o treinador desenhar sobre a ideia e a proposta de jogo para essa grande final. Então, assim, eu levaria o Marcelo. O Arrascaeta eu já deixaria porque é uma lesão. Até para ambientar, né, um pouco mais o Marcelo também, o grupo. Assim, aí trazer aquela motivação até mesmo para o grupo, para a torcida, seria fantástico. E chama a gente, né? Sem dúvida, se você sabe que o Marcelo vai ser relacionado, absolutamente agora, tem mais um motivo. E outra coisa, é um jogador super experiente. Sim. Então ele não vai se desgastar como um jovem. O jovem vai querer mostrar o tempo todo aquela empolgação, né? Exatamente. Ele não, ele é experiente, ele sabe o momento de atacar, de defender. Então, assim, eu levaria, porque é um jogador... Bem, né? É um jogador que tem muito talento, vem treinando bem, né? Sim. Então, o Martinelli mesmo disse que no treino ele sobressai, ele é diferente. Pô, esquece, né? Como é que tu vai falar que esse cara esqueça tudo? Esse é o clima aqui do Donos da Bola, Ele ganhou até do Atisson ontem no Mano a Mano? Calma aí. Calma. Segura aí. Calma. Segura aí, porque isso aí já deu debate, já gerou debate. Eu posso falar agora ou não? Não, calma. Vai ter VAR. Você que tá em casa que não está entendendo, é só você segurar, não desliga a televisão e não muda de canal e nem sai para ir no banheiro. Porque daqui a pouco a gente vai trazer uma escolha minha e do Thiago de ontem que gerou um certo problema aqui com o nosso querido Atisson. Mas outro problema, que pode ser a ausência do Arrascaeta, isso é muito falado não só aqui entre a gente, mas entre os torcedores também. E o nosso João Vidal, o nosso Mike Azausch, que é fantástico, está evoluindo cada vez mais, ele foi às ruas, e eu posso trazer aqui um relato a vocês, porque eu estive com ele nas ruas do Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, e ele encontrou cada figura, mas cada figura. Então a gente vai rodar agora aqui uma matéria do João Vidal no centro do Rio, com alguns torcedores. O que eles esperam para essa primeira final do Campeonato Carioca? Será que o Arrascaeta joga? Se não jogar, quem é que vai jogar? Será que o Fluminense ganha mais uma do Flamengo? A gente vai acompanhar a partir agora na matéria do João Vidal. Roda aí. Ô Moisés! Semana de decisão do Campeonato Carioca finalmente chegou e você só vai curtir aqui na tela da Band. E eu vim às ruas do Rio de Janeiro pra saber, quem vai colocar a faixa de campeão carioca de 2023. Eu tô com as duas porque eu vim saber do tricolor e do rubro-negro quem vai levar a melhor nessa. Bora conferir? Cadê Moisés? Ô Moisés! E quanto vai ser e gols de quem? 2-0, 2 do Gabigol, como sempre ele decidiu na final. Sendo Mengão, com certeza na cabeça, Gabigol e Predo. Cadê o Moisés? Eu quero saber o seguinte, 4ª vez seguida Flamengo e Fluminense se enfrentando. Vai dar flusão de novo, final do Carioca? Vai dar o normal, né? O normal o Fluminense ganha, com certeza. De meio, gol no final, Não tem jeito. E eles tremem, agora estão tremendo, né? Esse primeiro jogo eu arriscaria 2-1 Flamengo. Tá bom pra nós, né? O Diniz tá mandando bem, agora tá com o time arrumadinho, o Cano tá metendo gol pra caramba e o Arias tá comendo bola. Ô Moisés, não foge não, Moisés! Quem você colocaria pra jogar no lugar do Arrascaeta? Se o Arrascaeta não jogar, tá tudo perdido. Mas se fosse pra colocar alguém, eu tentaria colocar mais o Cebolinha, ele tá sempre tentando muito bem, aí dá um jeito de jogar também. Vai ter que improvisar alguns jogadores. Pra mim, improvisaria esse moleque Matheus Gonçalves, o moleque é bom, dava um jeito de encaixar ele ali e é isso, mano. As aulas estão chegando, desse jeito ninguém aguenta. Putz! Fala, flamenguista! Flamengo e Fluminense, final do Carioca, 4ª vez seguida. Quem leva melhor dessa vez? Flamengo. Quanto vai ser? 4-2. Gol de quem? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Cadê o Moisés? E aí, quem vai levar melhor?
Eu, como um bom tricolor, é claro que o Fluminense, né? A gente está em melhor momento, acho que não tenho o que falar do time do Fluminense no momento. Só a expectativa Flamengo e Fluminense. Final. Tu é vascaíno? Tu era flamenguista aquele dia. Não, tá amarrado. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá repreendido? Quem é flamenguista aí? Flamenguista é aquele que foi pra lá. Cadê? Chama ele lá, cara. Cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Ô Moisés! Ô Moisés! Ô Moisés! Entrevista, mulher! Vai lá, que ele vai... Cadê o Moisés? Vamos lá, vamos acompanhar, vamos atrás do Moisés. Cadê o Moisés? Ô Moisés, não foge não, Moisés! Moisés tá fugindo, Moisés! Ô Moisés! Moisés, te achei, Moisés! Aê, Moisés! Vem cá, me dá essa moral aí, Moisés. Flamengo e Fluminense, quem vai levar melhor? Pô, cara, infelizmente, nesse jogo eu não tô confiante. O Flamengo virou freguês. Calma aí. O Flamengo virou freguês, né? Sabe disso. Mas 2-1 Flamengo, os 2 jogos. Cravo nesse placar. Tá certo, valeu, Moisés, obrigado, irmão. Depois de muita luta, o João Vidal conseguiu encontrar o Moisés. Parabéns, João Vidal, pela matéria. Foi muito bacana, cada personagem sensacional. E é o nosso Guga, Gustavo Castilho, que editou também de uma maneira fantástica. Esse foi o nosso Povo Fala. Rapaz, foi sensacional essa matéria. Tem que querer, né? Quando quer, vai atrás mesmo. Rapaz, o cara sumiu, rapaz. Aí procura ele dentro da cidade ali, central do Brasil, rapaz. Não, ele ainda falou que não tá muito confiante, mas 2-1 os 2 jogos. Mas o raciocínio dele faz sentido, Faz sentido. Hoje o Fluminense vive um momento melhor, né? Jogando melhor futebol, com mais confiança. O Flamengo ainda não se encaixou ainda na temporada. Fez um jogo bom que foi contra o Palmeiras. Mas mesmo assim, clássico, não tem como você prever nada. E o Flamengo tem individualmente peças que podem resolver a partida. E aí, tudo pode acontecer. Atirson, é hora de você cobrar. Aí, Atirson, fica à vontade. Cobrar? Você não queria, você não falou. Não, agora é o seguinte, chama o VAR. Não, precisa, quer passar o VAR? Pode passar. Mas assim, meu raciocínio não é nem entre os 2 jogadores, não, que eu acho que os 2 jogam muito mais que eu mesmo. Não é isso, não. Eu acho que não foi leal a disputa. Então, calma. Porque um está em atualidade e o outro... Já não está mais. E eu sou muito fã do Leonardo, eu me espelhei nele. Então, assim, na verdade, vocês escolheram errado. Calma, Tício. Agora, vamos rodar, você tem que tirar o Marcelo, porque o Marcelo está na atualidade. Entendi o seu ponto de vista. Porque ele pegou um elenco maravilhoso e tal. Eu entendi o seu ponto de vista. Mas sou muito fã do Marcelo. Então, quer dizer, os 2 jogam muito mais do que eu. Esquece isso. Não, calma. Não era briga comigo, não. Não. Agora você tá fugindo, né, Tício? Agora você tá fugindo, né? Mas, o pessoal que não acompanhou ontem os Donos da Bola, a gente vai rodar aqui o VAR para vocês entenderem o porquê desse entreveiro aqui do Atirson com a nossa equipe. Roda aí. Colocar Marcelo versus Atirson. Marcelo. Eu vou Marcelo também. Qualidade também? É. Marcelo... com todo respeito ao Atirson. Próxima transmissão ele vai arrancar o microfone no fio dos 2, ó. Não, a gente não. Atirson tá assistindo o programa. Vou me acertar com os 2. Muito bom. Vamos pra beijo, Atirson. Tamo junto, irmão. Até o GV traiu, hein? Ó, pra tu ver, Atirson, o cara ainda fez um coraçãozinho pra tu. Não, ele minimizou o problema, meteu um coraçãozinho. Você nem pensou, caraca, o Atirson jogava bem, caraca, tava mais arrancado, fazia show. Ontem ele tava rancoroso. Não, ele meteu logo de frente, Marcelo. Não, ele chegou aqui assim ontem, foi contigo, depois foi o Carlos Alberto. Mas eu vou falar, eu também sou fã dos 2. Os 2 jogaram muito mais do que eu, sem dúvida nenhuma. Agora a disputa ali que eu acho que não foi leal, porque um tá em atualidade e o outro... Já parou. Já parou. Né? E agora a disputa entre Carlos Alberto e Sávio não são posições da mesma. Do mesmo. Você quer escolher? Da mesma posição. Mas você quer escolher entre os 2? Não, sim, cara. Escolher assim, olhando muito pelo contexto, eu ficaria com o Sávio. Sim. Pelo fato do Sávio ter jogado num nível também muito alto, como o Carlos Alberto. Sim. Agora, assim, são posições diferentes. É a mesma coisa você botar o Zidane com o Ronaldo Fenômeno. Não faz sentido. Entendeu? Entendi. São características diferentes, igual o Ronaldo com o Romário. São características diferentes. Dá pra jogar os 2 juntos?
Aí é o melhor dos mundos. Beleza. Exatamente isso. Aí já que a gente falou de Flamengo, falou de Arrascaeta, joga, não joga, quem que vai ser o substituto dele se ele não jogar? Vamos conferir esse material especial que a Tati programou pra gente sobre Flamengo. Roda aí. Oi, Flávio, muito boa tarde para você e a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Mais um dia de 15 minutos de treino aberto aqui no Ninho do Urubu. E pela segunda vez na semana, Gabigol apareceu em campo. O jogador ontem ficou fazendo trabalho físico à parte, mas hoje ele participou normalmente da atividade com o grupo, assim como ele, o lateral direito Guilhermo Varela, que está recuperado de uma lesão muscular. Quem está de volta à rotina do CT é o volante Arturo Vidal, ele que está retornando da seleção do Chile. Um problema para os flamenguistas, uma notícia ruim, é que a Arrascaeta segue no departamento médico se recuperando de uma lesão no adutor da coxa. O uruguaio está afastado dos treinos desde as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama, então tem aí a presença para o duelo contra o Flu tratada como improvável. Assim como o Arrascaeta, estão no departamento médico o zagueiro Pablo, o lateral direito Mateuzinho e também o volante Eric Pulgar. O Flamengo tem mais 2 dias de preparação até sábado, quando enfrenta o Fluminense pelo primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. A partida será às 8h30 da noite, com transmissão aqui na tela da Band. Valeu, Tatizinha, muito obrigado. Algumas situações interessantes para a gente abordar aqui. Primeiro, do Arrascaeta, que a gente já falou, dessa possibilidade dele não estar disponível para esse jogo de sábado, mas a boa notícia são os 2 dias do Gabigol treinando, Ele estava fazendo um reequilíbrio muscular, não foi a campo na semana passada, mas pela segunda vez está no gramado, foi ao gramado e não vai ser problema e acho que ganha muito o Flamengo e o Vitor Pereira, né, Tício? Não, sem dúvida. Com o Gabigol ali é mais precaução mesmo, poupando ali pelo desgaste que teve aí de 12 dias de treinamento, que você acaba forçando mais a intensidade de treinamento para colocar o time mais preparado para essa grande final. É mais segurando mesmo, poupando, porque você tem ali os exames para ver e controlar o aspecto de treinamento. Pode ter tido algum desgaste dentro da semana. E a maior preocupação realmente é esse jogador aí que faz esse golaço, que é o Arrascaeta, que é o jogador que tem uma inteligência de jogo absurdo, tem um passe com uma qualidade extraordinária. Então, assim, um jogador que realmente, do meio para frente, decide a partida. Como o próprio Everton Ribeiro também é um jogador que tem esse potencial, mas não viviam, Esses dois não vivem ainda o grande momento deles, Mas o Arrascaeta sofre mais pela lesão, então assim, é muito preocupante, Agora, ele não jogando, esse aí entrou muito bem, mas nessa partida, porque até então ele tinha perdido espaço para o Matheus Gonçalves já vinha jogando e depois o próprio Vitor Pereira não deu continuidade no trabalho do próprio jogador. Não sei porquê, mas é um jogador que pode entrar ali nesse aspecto ali do último terço. Mas eu colocaria o Everton Ribeiro. No lugar, caso o Arrascaeta não jogue. Pelo menos montando a estrutura que vem sendo utilizado pelo treinador. Porque, no meu ponto de vista, os dois não podem ficar no banco nunca. E eu acho que dessa vez, Thiago, o Flamengo e o Vitor Pereira não vai ter um problema na ala direita, Não dá nem para dizer a lateral, porque o Varela, como a Tati disse, está recuperado, treinou normalmente. Acha que isso influencia diretamente no jogo do Flamengo dentro de campo? Acho que isso muda sim, porque no último jogo, por exemplo, ele teve que utilizar o Cebolinha improvisado. E aí, até durante o jogo, depois ele troca. O Varela não tinha totais condições de jogo, não poderia jogar os 90 minutos. O Varela entra já no segundo tempo, contra o Vasco. E ele mesmo falou depois, na coletiva, sobre o posicionamento do Cebolinha. Para o Cebolinha era difícil fazer a recomposição, porque ele não é um jogador defensivo, ele é um ponta. Então, ele se adaptar ao setor defensivo seria uma dificuldade a mais. Ele sentiu em determinado momento que o Vasco estava ganhando o campo ali, e por isso ele entra com o Varela, mesmo o Varela naquela ocasião ainda não estando 100%. Talvez hoje, a volta do Varela entre os jogadores que voltam a ficar disponíveis, Léo Pereira, o Felipe Luiz, etc., seja mais importante. Porque apesar da volta da disponibilidade, do Léo Pereira e do Felipe Luiz, os dois tinham jogadores para substituir a posição. O Varela não. O Varela não tinha um outro lateral. O Mateuzinho está machucado, o Wesley está machucado. A questão do Mateuzinho é até mais preocupante, porque tem uma fratura. E aí o Varela voltando à disposição, querendo ou não, é um jogador de origem, é um lateral. E aí não tem que improvisar alguém. Então talvez seja o mais importante. Em relação ao Gabigol,
ao Gabriel, ele estava fazendo reequilíbrio muscular durante a semana, eu acho que em um momento o Vitor Pereira pensou que ficaria sem ele. Era só questão realmente da minutagem. O Gabriel, o jogador com maior minutagem do Flamengo na temporada, precisava fazer a questão muscular para que não tivessem lesões futuras. Vai entrar uma sequência forte de Libertadores, Brasileiro, e por isso a questão da recuperação muscular. Eu acho que ficar fora da final nunca foi um ponto. Aproveitando que você falou sobre Libertadores, vamos colocar na tela aqui o calendário do Flamengo nessa competição que a gente conheceu na tarde de ontem. Tá aí, o Flamengo estreia contra o Alcas do Equador lá na altitude de Quito, mais 2.800 de altitude, às 7 da noite, no dia 5 de abril, ou seja, na próxima quarta-feira. Depois pega o Nublense do Chile no Maracanã, dia 19, 9h30, contra o Racing, lá em Avejaneda, no dia 4/5, às 7 da noite. Depois vai até o Chile enfrentar o Nublense no dia 24, às 9h30 da noite. Depois, 2 jogos seguidos no Maracanã contra o Racing no dia 8, às 9 da noite. E contra o Alcas, encerrando a participação do Flamengo na primeira fase no dia 28, ou seja, 20 dias depois do penúltimo jogo, a partida que vai acontecer às 9h30 da noite. Torcedor rubro-negro, é óbvio, espera que para esse jogo contra o Alcas o Flamengo já chegue classificado para não ter muito perigo. Muito se fala sobre reforços, né? Marcos Braz já falou que entregou o que prometeu, que está de olho ainda em alguns outros jogadores. Fala-se no Matheus Uribe também, que está lá no Porto, mas a situação ainda é delicada. Mas teve um outro rapaz aí, pessoal, que costuma ser cantor, que está muito famoso na internet também, que falou que tá querendo trazer aí um grande nome pro Flamengo. É ou não é Naldo Bene? Bota ele na tela aí. O Marcelo, meu parceiro Marcelo, que me apresentou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu já tô preparando isso, vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo, pra trazer ele pro Flamengo. Qual é, compadre? Isso aí você vai trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo. Vou? Tá duvidando de mim? Eu vou pro desenrolo. Tá, o Marcelo eu desenrolei pelo telefone. Beleza. Com ele eu vou lá. Se você assistir o filme do Cristiano Ronaldo, o filme dele, eu tô lá com a foto dos créditos, sobe lá as letras, pai, tá lá uma foto, eu e ele. E ele me falou uma parada que eu achei incrível, assim, marcou minha vida. Cristiano Ronaldo, CR7. Tem outro não, né? Não, tem ele que te falou. Isso. É que eu olho pra cara dela, se ela dá risada, eu começo a rir. No Brasil... sério, eu fico sério. Falando sério. Então vai. Papo é sério. Tá. No Brasil... Eu sou você. Ele me falou isso. No Brasil, eu sou você. Ô tio, como assim? Não. Como assim, irmão? Irmão, na moral. Olha pra nós é... Como assim eu sou você no Brasil? De famoso? Não, de ser assim, eu sou seu fã, eu sou você. No Brasil, eu tô contigo. Você, pra mim, é o cara no Brasil, acabou. Ele falou isso pra você? Ele falou isso pra mim. Eu, ele e Marcelo. Então, se você disser pra ele, vem jogar no Flamengo, ele vem. Tá aí, o Naldo Bene. Ué, vai falar o quê, meu amigo? O cara disse que trouxe o Marcelo. Vai trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo. Ele é parceiro. Ele tem o tênis lá do Jordan, lá do Jordan. Eu faço questão de, quando encontrar o Marcelo, na primeira coletiva que tiver do Marcelo ou Zona Mista, perguntar sobre qual é a relação dele com o Naldo. É, porque parece que são grandes amigos. É, grandes amigos. Sabe como é que foi a transação? Como é que foi o poder de convencimento do Naldo? Será que pelo teve? Telefone pra trazer o Marcelo. Mas agora ele falou que com o Cristiano ele vai lá. Ele vai lá. O Cristiano ele vai lá. Falou, inclusive, que ele ia arrumar a mala, ia mostrar a foto dele com a Maria indo pro Denilson. Não, e o Cristiano ele já tá querendo se tornar um pouco mais brasileiro, né? Não sei se vocês viram ontem, ele participou de uma live do Muzi, Paulo Muzi, se eu não me engano, que é um fisiculturista aí brasileiro bastante famoso, que faz live 7 da manhã, tava lá o Cristiano Ronaldo, falou, escreveu, estou acompanhando o mestre, só que tô dentro da sauna e preciso desligar, porque senão vai queimar o telemóvel. Sério? O próprio Cristiano Ronaldo estava acompanhando a live do Paulo Muzi. Então o Cristiano, querendo ou não, já tá jogando... Já tá fazendo os amigos dele do Brasil. Cara... Um é o Naldo, outro pode ser o Paulo Muzi. E se vestir a camisa do Rubro Negro... O Cristiano Ronaldo é investidor no Brasil, né? Tem alguns apartamentos lá em Santa Catarina. Esse aí tá com pouco. Tá com pouco dinheiro. A gente falou do Flamengo, uma parte... exatamente, tá bem rico, tá bem rico. A gente chamou o Flamengo, que vai jogar contra o Fluminense no sábado. Uma parte dessa final, VT feito pela Tati, ali o boletim. E o Fluminense, o outro lado dessa grande decisão. Tiagão... Tu que fez essa matéria, né? Pois é, de manhã a gente chegou cedo, preparou todo o material do Fluminense, lembrando que o Fluminense representou ontem, os jogadores tiveram 2 dias de folga para recuperar, então roda aí, vamos assistir um pouquinho sobre o Flusão. Discreto, ele é uma das principais peças do elenco. Com 21 passes para gol, o líder de assistências da equipe é a única dor de cabeça de Fernando Diniz,
para a primeira partida da decisão. O maior problema nosso, acho que individualmente, é a vinda do Arias, porque ele foi convocado para a seleção colombiana. Eles têm 2 jogos, diferente do Brasil, que foi um jogo só. O Arias vai fazer 2 amistosos lá na Ásia. Um jogo, acho que na Coreia e outro no Japão. Então ele vem em cima da hora, com o problema do fuso. Vai chegar 1 dia e meio, 2 dias antes do jogo. Então esse é um cuidado especial para ele poder a gente conseguir fazer uma recuperação plena com ele e tentar diminuir os problemas que o fuso horário acaba acarretando para o jogador. Fora isso, a gente está com o time inteiro e escolher os melhores jogadores para fazer 2 grandes jogos. O último jogo da seleção colombiana aconteceu ontem com virada sobre o Japão por 2-1. John Arias foi titular e permaneceu em campo até os 27 minutos do segundo tempo. Apesar do maior desgaste físico, a tendência é que o atacante seja mantido no time titular. O Fluminense é um time meio difícil fácil de você imaginar como vai jogar. A gente tem a maneira de jogar que não vai mudar, a gente procura fazer as adaptações que a gente tem que fazer com os adversários. Depois de 2 dias de folga, os demais companheiros se reapresentaram no CT Carlos Castilho. Quem já está à disposição do treinador é André. O volante estava cedido à seleção brasileira, mas sequer entrou em campo no amistoso contra o Marrocos. E ontem já treinou com o grupo. Quem também participou da atividade e causa expectativa na torcida é Marcelo. O lateral está inscrito no Campeonato Carioca e pode fazer a estreia com a camisa tricolor no próximo sábado. Diferente das semifinais, mesmo com a melhor campanha e o título da Taça Guanabara em cima do rival, desta vez não há vantagem para o tricolor. Sendo assim, se o placar agregado das partidas terminar empatado, a decisão do Campeonato Carioca será nos pênaltis. Já pensando na sequência da temporada, outra novidade foi a presença de Lelê no centro de treinamento. O atacante já foi liberado pelo Volta Redonda e iniciou os exames médicos para assinar com o Flu. Com 13 bolas na rede, o jogador é o vice-artilheiro do estadual, atrás apenas de Germancano, que marcou 14 vezes. A expectativa da diretoria é conseguir inscrevê-lo na primeira fase da Libertadores. O prazo vai até o dia 1º de abril. Então vamos no pagodinho. Brincadeiras à parte, é claro, o Lelê vai ser um... Pô, aí vai ser muito... Para. É melhor, tu sabe? Não, então vai. A moleque. Que é isso? Isso é música, hein? Vai agora da música, vai. Que é isso, aí? Moleque! Não, aqui, agora eu vou ter que te cumprimentar. Tá paulista, não? Porra, que isso, Thiago, tu arrisca? Eu não vou ficar, pô, depois dessa apresentação da tia, eu vou ficar miudinho. Não sei. Quer não? Melhor tem não, certeza? Não. Aí, ó. Vai, não vou, vai, moleque. Vou ficar miudinho. Não vai nem aqui o ombrinho? Pô, eu já faço muita vergonha, melhor só aqui, vai aqui, ó. Só aqui assim, ó. Você deixa os amigos dançando, tu fica aqui, só embalando, cervejinha, todo mundo se diverte. É, isso aí, sombra e água fresca. Antes da gente jogar a bola pra eles e a gente colocar aqui o calendário do Fluminense, eu só queria mandar um recado aqui pro senhor Ramon Menezes, que convocou o André e não colocou ele pra jogar. Errou, Ramon. Esse cara é o melhor que tem no Brasil. Era pra ter jogado. Era pra ter feito a estreia dela com a camisa da seleção brasileira. Espero que o próximo treinador, ou se for o Ramon mesmo, que convoque e coloque pra jogar. É difícil ter um cara melhor que ele hoje, hein? É bem difícil. Vamos colocar aqui na tela, já tá aí pra vocês, a tabela do Fluminense na Libertadores. Estreia também na quarta-feira que vem, só que 9h30 da noite contra o Sporting Cristal lá no Peru. Depois, 2 jogos em casa em sequência contra o The Strongest, 7 horas da noite no dia 18. No dia 2, às 9 da noite, no Maracanã, recebe o River Plate, talvez o grande jogo do Fluminense nessa primeira fase. E aí vai subir a montanha, vai lá no Hernando Siles, vai jogar lá na altitude, Nossa Senhora, meu Deus do céu, vai ter que se preparar muito bem para isso. 3.600. 3.600, dia 25, 7 da noite. Depois já vai direto para a Argentina para jogar contra o River Plate no dia 7. E 20 dias depois vai fechar a primeira fase contra o Sporting Cristal às 9 da noite no Maracanã. Óbvio que também todos os tricolores imaginam que o Fluminense consiga chegar a essa última rodada já classificado. É o nosso desejo, é o desejo de todo mundo. Dessa tabela aí, Atirson, óbvio que o River Plate é o grande adversário, mas acho que o outro grande jogo vai ser lá na altitude, né? É, exatamente, o The Strong, né? Assim, a tabela ali, primeiro jogo fora de casa, mesmo, né, sendo
a estreia e tudo, o Fluminense tem todas as condições de chegar lá e vencer a partida. E aí na sequência aqui, joga o segundo, tem que vencer esse jogo em casa de qualquer forma. Exato. E aí vamos ver o que acontece. Jogando em casa, você tem que fazer o dever de casa, que é vencer. The Strong, altitude, aí entra a logística de viagem. Isso. É uma situação, porque assim, você não pode deixar, principalmente para a fase final ali, né? Os 3 últimos jogos, para disputar somente na última rodada em casa. Então, assim, você tem que fazer principalmente os pontos, né? A pontuação necessária logo no começo da competição. O Fluminense tem 2 jogos em casa e esse contra o Cristal, acho que não é tão difícil o Fluminense conseguir a vitória fora de casa. Eu acho que o Fluminense faz 9 pontos nos 3 primeiros jogos. Exatamente, aí consegue já dar um equilíbrio para conseguir a classificação. Aí vamos ver o que acontece ali, ó. Porque, isso aí. Vai depender. Eu também acho. E tem elenco até para bater de frente com o River. Exatamente. Ô, Thiago, você quando tá acompanhando ali sorteio, você fica torcendo para cair um time em um grupo, outro time em outro grupo? Eu fico torcendo pelo grupo da morte. Principalmente quando o meu time não tá em sorteio. Meu time fica muito em sorteio. Teu time não tava no sorteio? Teu time não tava, não? Meu time não costuma frequentar muito sorteio, então eu fico torcendo pros outros times. Você não quer falar? Não, mas eu fico torcendo pros outros times pegarem um... Mas só não tem problema não falar, cara. Cara. Então, eu acho porque não tem estado, né, no sorteio. Todo mundo que acompanha Donos da Bola sabe bem meu time. Você tá falando sobre. Tá se complicando, Thiago. É melhor a gente pular. Fala aí. Por que eu perguntei isso pra você? Porque teve um torcedor do River Plate... Que ele queria me botar na fogueira. Não, calma. Vamos amaciar, devagarinho. Teve um torcedor do River Plate que estava acompanhando lá o sorteio da Libertadores. E, meu amigo, a reação dele... Tu vai ver agora. Coloca na tela aí pra gente. Grupo C. Fluminense do Brasil. Fluminense. Que deve ir ao grupo D. Al grupo de River. Al grupo de River. Estar con Palmeiras. Fluminense, al grupo de River. Su país. Equipo brasilero. Fluminense. Que tiene un goleador de la el argentino, me olvidé el nombre. Germán Cano. Efectivamente. Sí, Germán Cano está. En 2008 de Liga de Quito, precisamente. Sí, Cano. Corinthians. Fluminense. Al grupo de River, gente. Esse aí é um influencer do River Plate, o Ezequiel RP. Thiago... Pode ficar desesperado. Não, exato. E o Thiago trouxe uma informação ontem sobre o histórico, né, de confronto entre esses dois times. Acho que isso faz muito sentido, né? O Fluminense e o River se enfrentaram 6 vezes. O Fluminense, se eu não me engano, venceu 2, empatou 3 e só perdeu uma vez pro River Plate. Ou seja, só perdeu uma. vez. É um fato interessante, né, Tício? Principalmente com 2 times assim. São dois grandes times, né? O River nos últimos anos ele cresceu muito, chegou aí 5, 6 vezes na final de Libertadores. Não é para qualquer um, mas teve uma queda agora. O Fluminense vem crescendo, vem montando um grande elenco. Eu acredito que o Fluminense vai fazer bonito na Libertadores e no Campeonato Brasileiro também. Eu também acho que o Fluminense chega forte para essas competições todas, né, de 2023. Mas isso vai depender, do meu ponto de vista, da permanência do técnico Fernando Diniz. E não tem como a gente não falar sobre Diniz e seleção brasileira. São assuntos que estão interligados, principalmente quando a seleção ainda não tem um treinador. E sobre esse tema o Diniz também falou em um podcast. Vamos colocar aqui a entrevista do Fernando Diniz. Minha preocupação é sempre estar pronto para aquilo que me acontece no meu próximo convite. Se um dia isso acontecer, eu vou saber responder de uma maneira bastante correta. Tá? Mas eu não fico pensando na seleção, eu fico pensando no Fluminense, que a minha seleção hoje é o Fluminense. Então eu não fico muito vislumbrando isso. A minha carreira tem essa naturalidade para as coisas acontecerem. Essa resposta do Fernando Diniz foi no podcast Entre Linhas, dando aqui o crédito merecido à rapaziada lá do Entre Linhas. E essa frase dele de que a seleção dele é o Fluminense, vocês interpretam de que maneira? De que foi assim, eu tenho 2 finais, agora eu estou focado no Fluminense, mas se chegar a seleção, a gente ouve. Ou foi pode vir a seleção que eu não vou ouvir. O que vocês interpretaram dessa fala do Diniz? Eu acho que até pela entonação do Fernando Diniz dá para entender que é um projeto da vida dele, em algum momento da vida dele, ter a seleção brasileira. Nesse momento, ele tem 2 finais seguidas. Eu acho que não cabe ele chegar e falar, não, me liga, Edinaldo, que eu tô indo. Concordo. Não é bem assim. Mas se o Edinaldo ligar, se a CBF ligar, eu aposto que ele vai até a Barra da Tijuca tomar um cafezinho. E eu iria no lugar dele. E mesmo que não seja o momento do Diniz assumir a seleção brasileira, mesmo que ele entenda que agora, esse ano, é para ele ficar à frente do Fluminense, e tá tudo bem,
ninguém recusa um cafezinho na CBF para ouvir a seleção brasileira. Porque se um dia o teu projeto for a seleção brasileira, tu não pode ter dito não a ela há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Então o cafezinho ele tomaria. E aí, Atirson? Não, assim, até mesmo pela forma dele se expressar ali, deixa claro que ele, como o líder do Fluminense, o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense, ele tem que realmente falar dessa forma mesmo. Dizer que ele está focado e a seleção dele é o Fluminense, porque não tem nada certo, são especulações e tudo. Se realmente tiver alguma coisa certa, aí ele vai sentar. Porque assim, a CBF já fez uma proposta anteriormente para ele assumir as categorias de base de todos para fazer uma metodologia dentro do que ele pensa. Então assim, é um treinador que vem crescendo muito, vem evoluindo muito dentro do seu próprio processo. Eu vejo ele um treinador, cara, que pode assumir a seleção brasileira tranquilamente. É claro que o torcedor tricolor não vai gostar disso. Sim, porque ele vem fazendo um trabalho excepcional no Fluminense. O que ele vem resgatando dos jogadores, fazendo esses jogadores crescerem dentro do método dele de jogar, é incrível. E hoje o Fluminense vem mantendo e trazendo outras peças com um potencial para brigar por título, como a gente falou agora mesmo aí, brasileiro, tem o Carioca agora para disputar, que pode ser campeão Carioca, pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, tem realmente potencial. Então assim, o Fluminense não vai querer também deixar o Fernando Diniz sair, mas se realmente tiver uma proposta da CBF, o sonho de qualquer ser humano é chegar num nível cada vez maior. E ele vem se preparando, e ele vem tendo essa evolução. Com certeza. Thiago, quer falar rapidinho? Eu queria te perguntar até se a gente podia pedir pro Pedrinho botar aquela, porque a gente estava falando sobre isso lá na Band News rapidinho, o Atirson até completou. A questão é pra CBF. CBF, a gente tem que definir um estilo de jogo que a gente quer na seleção brasileira. A gente tem 3 nomes hoje, que talvez sejam os principais alvos, que jogam um futebol totalmente diferente. O Abel Ferreira, que é um futebol reativo, o Fernando Diniz, que é a posse de bola, e o Ancelotti, que tem um estilo um pouco mais tradicional. Parece que a gente não sabe o que a gente está procurando. A gente está procurando um treinador, seja ele qual futebol ele vai apresentar. Acho que a gente tem que definir o estilo de jogo para ir em busca de um nome. Perfeito. Meus parabéns, viu? Obrigado. Excelente comentário. Não, mas eu acho que faz sentido também. Primeira coisa, qualquer gestão, qualquer clube que tem uma gestão, ele tem que entender as características do seu clube. Sim. Entendeu essa sua característica? O que eu quero para o meu clube é isso. Eu quero propor mais o jogo. E eu, o diretor técnico que acompanha os treinamentos, saber se ele está fazendo. É igual o Flamengo hoje. Todo mundo diz que era para propor jogo, mas a gente não vê o Flamengo propor jogo mais. O Flamengo joga reativo. Mas quando fez a contratação, seria isso o projeto? Aí entra o que você está falando, Thiago. O gestor, o diretor técnico, na hora de contratar, falar para o presidente, isso aqui é o que cabe dentro do nosso projeto. É o famoso planejamento que para alguns essa palavra tem até uma mudança, mas eu não vou nem falar aqui para não ser ultrajante com as demais pessoas. A gente volta daqui a pouquinho aqui na tela da Band com os donos da bola, no YouTube também da Band TV Rio, então você fica aí. Sai daí não, daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí, de volta aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio, com mais dos donos da bola. Vamos direto para colocar na tela aqui os potes da Copa do Brasil. Por quê? Porque daqui a pouco, a partir de 2 da tarde, lá na CBF, aqui no Rio de Janeiro, vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Os times do pote 1 vão enfrentar os times do pote 2. Aí no pote 1 a gente tem ali Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Inter, Grêmio, América, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Curitiba. Esses times vão enfrentar os times desse lado aqui, desse pote, Sport, CRB, o CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de São Paulo, o nosso Volta Redonda, nosso Voltaço, o Ipiranga, o Nova Iguaçu, o Maringá e também o Águia lá de Marabá. Vocês aí, têm algum prognóstico? Chutariam algum adversário aqui dos cariocas? Pô, é difícil, hein? É bastante time, né? É. Eu tô quase sem fôlego aqui, daqui a pouco eu agora dá uma respirada que eu e o Thiago aqui a gente toma... Vamos lá, o Flamengo pode pegar aí, vamos torcer, né? Pra pegar aí um time do Nordeste seria muito legal, né? De repente. Palmeiras, de Santa Catarina, de repente, tem algum aí? Não. Ou só não. Botafogo ali, Botafogo já é um clássico ali local mesmo. O Ituano, de repente. Aí. Pode ser o Ituano. Pode Ituano ser. Acho que tem o Maringá do pote 2. Volta Redonda, vamos pro Volta Redonda? Tomara que ele não pegue os grandes, né? Os grandes. E comece a pegar ali, de repente, o Curitiba. Curitiba, o Bahia. A América tá bem, cara. A América tá bem, né? A América não. E tem o Nova Iguaçu, o nosso New Iguaçu também, nossa laranja da Baixada. Agora o Botafogo tem que abrir o olho, né, cara?
Você falou de quê? Botafogo tem que abrir o olho. Botafogo. Já que você falou de Botafogo, vamos colocar aqui na tela mais uma arte do Botafogo, que está envolvido na decisão da Taça Rio, no próximo domingo, às 6 horas da noite, lá no Raulino de Oliveira, com transmissão do Band Esportes. O primeiro jogo da decisão da Taça Rio, Audax e Botafogo. No sábado seguinte, às 4 da tarde, também no Raulino de Oliveira, o Botafogo enfrentando o Audax, fazendo aí 2 jogos. Lembrando que nessa fase da Taça Rio, as decisões, você não tem nenhum tipo de vantagem, ou seja, ganhou aqui, perdeu aqui, se for pelo mesmo número de gols, penalidades máximas, essa regra também vale para o campeonato estadual. Esse jogo aqui da Copa do Brasil, aliás, da Taça Rio, agora a gente pula para a Copa Sul-Americana, porque o Botafogo ontem a gente não conseguiu mostrar aqui nos Donos da Bola, então estamos mostrando hoje. O Botafogo está no grupo A com César Valerro, lá do Peru, a LDU, tradicional LDU de Quito, no Equador, e o Magallanes, do Chile. São os 3 times que vão compor aí o grupo do Botafogo. Lembrando, pessoal, que na Copa Sul-Americana o regulamento ele é um pouquinho diferente. O primeiro de cada grupo avança já direto para as oitavas de final e os segundos colocados vão enfrentar os terceiros da Libertadores. Ou seja, se o Botafogo termina aqui em segundo, ele vai enfrentar um clube que foi terceiro lugar no seu grupo lá na Libertadores. Então o interessante para o Botafogo aqui é já terminar em primeiro, porque ele já vai para as oitavas de final. Mas aí tem um problema. A LDU na altitude. Por mais que a LDU não esteja tão bem. A LDU na altitude, César Valerro, que é treinado pelo Louco Abreu, time lá do Peru, e o Magallanes, que foi campeão chileno lá da Copa do Chile. Apesar disso tudo, Atirson e Thiago, o Botafogo tem condições de classificar em primeiro nessa Sul-Americana? Eu acho que o Botafogo tem condições de classificar em primeiro, mas a LDU pode ser a pedra no sapato. Como vocês já disseram, a LDU não vem bem, mas tem a questão de ir a Quito jogar, né? Ir a Quito jogar é sempre um problema, tem a questão da altitude. Muita gente até tem a questão do passar mal, do não atuar bem. Então a LDU tem esse fator casa muito forte, sempre. Independente do time estar bem ou não. Jogar lá é ruim para o adversário que não está acostumado. Então acho que esse é o principal problema para o Botafogo. Tem a questão do regulamento novo, porque precisa ser o primeiro. Se não for o primeiro, vai para repescagem com alguém que ainda vai ser eliminado da Libertadores. Você não sabe nem quem. Aí pode pegar... Tem alguns grupos da Libertadores que são complicados. O grupo dos 2 Atléticos, por exemplo, tem o Atlético Paranaense e o Mineiro. Se um dos 2 ficar em terceiro, pode pegar um Botafogo na Sul-Americana. Então é muito importante classificar em primeiro. E o César Valerro pode não ser esse time todo que a gente está esperando, mas tem a questão de ser o Louco Abreu. Isso. E aí, de novo, igual a gente voltou ontem quando a gente falou de Thiago Nunes, que é o treinador do Sporting Cristal. É um cara que conhece futebol brasileiro. E o Louco Abreu, querendo ou não, é um cara que conhece o futebol brasileiro e conhece o Botafogo. Então vai ter aquela coisa... O torcedor vai ficar até com aquele aperto no coração. É verdade. Ô, tio, você já jogou na altitude? Já joguei. Realmente perde fôlego, né? A bola fica mais rápida. Você cansa muito rápido também. É puxado, ainda mais... LDU não é fácil jogar lá não, mas eu acho que o Botafogo tem todas as condições, só tem que acertar um pouquinho, né, cara? O Botafogo não vem fazendo um bom início de temporada. Então o Botafogo, primeiro ele tem que acertar o seu elenco ali, o seu jogo, para depois aí pensar assim para frente. Porque assim, do que a gente viu no Cariocão, a gente viu um time bem abaixo. Tudo bem, início de temporada e tal, mas já tem que reagir, porque já tem competições importantes iniciando. Tem o Brasileirão começando também, aí tem a Copa do Brasil, já saiu da Copa do Brasil e tem agora a Sul-Americana. Então assim, o Botafogo não pode perder a oportunidade, principalmente de uma competição internacional. E um dos responsáveis por reorganizar o Botafogo é o Luiz Castro, que está completando 1 ano à frente do clube, e ele falou sobre esse tema. Vamos ouvir o Luiz Castro. Consciência tranquila de ter dado o máximo durante o ano ao Botafogo, ter encontrado um clube que não tinha um campo para treinar, de termos encontrado, como vocês sabem, um clube em grandes dificuldades. Chegámos, organizámos, trabalhámos, desenvolvemos, classificámos para a Sul-Americana, estamos na Copa do Brasil, estamos na Sul-Americana, no Brasileirão. Estamos a fazer uma pré-época em estadual, que não é normal. O normal é fazer a pré-época fazendo jogos amigáveis para fazer crescer o time em jogos amigáveis. Aqui no Brasil não é possível. Seguimos, disse o Luiz Castro. E aí, Atirson? Eu acho ele um bom treinador, cara. Ele tem as suas ideias bem claras ali. É lógico que precisa de peças, né? O Botafogo perdeu o Jefinho, para mim, um baita jogador, e ele está sofrendo ainda para tentar achar um jogador com esse nível. Mas é um treinador que
eu tenho visto pelo menos a ideia de jogo dele bem clara. Falei que o Botafogo saiu da Copa do Brasil. Não saiu da Copa do Brasil. O Botafogo precisa vencer a Taça Rio para jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Exatamente. O Carioca, que não está mais na Copa do Brasil, infelizmente, é o Vasco da Gama, o Gigante da Colina, que será tema aqui nos Donos da Bola no próximo bloco. Então você que quer ir no banheiro, vai rapidinho, meu amigo. Pega a bebida ali rapidinho, porque daqui a pouco tem mais Donos da Bola aqui na tela da Band. De volta aqui na tela da Band com mais dos Donos da Bola. Se vocês soubessem o que acontece durante os intervalos, o papo que rola aqui, meu amigo, vocês ficariam, eu não vou nem falar nada. Bom, vamos falar de Vasco da Gama, que é melhor, né? Vamos falar de Vasco da Gama, que é melhor, porque o Nenê aí parece que não vai ficar mesmo no Vasco. Já foi definido isso e agora ele está na dúvida, não sabe se aposenta, se vai buscar um outro clube. Eu, sendo muito sincero, eu vou dar minha opinião rapidamente. Óbvio que eu não sei como está o Nenê, porque ninguém é melhor do que ele para dizer, mas eu gostaria de ver o Nenê mais um tempo jogando e gostaria de vê-lo com a camisa do Vasco. Eu acho que é um cara, eu já disse aqui, é cobra da bola, sensacional, joga muita bola, mas não vai ficar no Vasco. E, Thiago, minha pergunta para você é o seguinte, o Alex Teixeira tem feito essa função, mas o Nenê é o substituto imediato, saindo ele, quem faz? Acho que além do Alex Teixeira, que pode fazer essa função, o Marlon Gomes também pode fazer essa função. Apesar dele ter sido um volante na base, nas categorias de base, ano passado ele foi utilizado um pouco mais à frente. Ele é um bom jogador, um bom passe, é um jogador mais técnico. Você vê que ele não é um cara tão veloz, mas ele é um cara que tem um passe refinado, é um cara que encontra um último homem. Então o Marlon Gomes pode fazer essa função. Em relação ao Nenê, rapidamente, é uma pena que o Nenê não vai ficar até o final do ano. Eu também acho que o Nenê deveria ter essa oportunidade de jogar até o final da temporada, até pelo que ele já fez pelo Vasco, né? Tanto o osso que ele roeu, pra agora que o Vasco está numa condição um pouco melhor financeira, de objetivos, o Nenê ter uma competitividade num momento que o Vasco tem condições de brigar. Perfeito. E aí, Atisson? Não, acho perfeito a colocação do Thiago. O Nenê é um baita jogador, ele pegou um momento difícil do Vasco. Eu acho que pelo menos essa temporada ele terminar ali, mesmo que ele não comece como titular, mas ele tem muito potencial, ele é de grupo pra caramba, é um cara super sensacional, ele une, né? Ele agrega, e a experiência toda dele, ele vai ajudar muito o Vasco nessa campanha do Brasileirão, né, cara? Ainda mais chegando essa juventude aí, muitos jogadores novos. Ele que tá é uma referência, né, cara? Uma referência. Ele mesmo eu gostaria de pelo menos mais um ano aí no Vasco e depois ele seguir a vida dele, se ele quiser buscar outro clube e tudo, não tem problema nenhum. Pode falar, Thiago. Provavelmente ele vai virar gestor, né? Ele tem uma proposta para continuar como gestor do Vasco. No caso, mais ou menos o que o Léo Matos vem fazendo, ele seria também um homem ali à frente do futebol. A menos que ele decida ficar no futebol e jogar em um outro clube. Mas ele já disse, isso em uma entrevista pra gente no Campeonato Carioca, em algum jogo pós-jogo, que ele tem vontade de ficar no Vasco, que do Vasco ele não sairia, mesmo que não fosse jogando. Isso já dá um indício de que ele aceitaria um contrato como gestor, mas que não ficaria longe do gramado. Então, mesmo que não como jogador, ele queria ter a liberdade para estar dentro do gramado, porque ele gosta de ajudar os mais jovens a batida do vovô. E que se não fosse chapada, né? Ele pode abrir até a escolinha dele. Ô, Atisson, você fazia gol de fora da área, aquela pancada, mas a chapada do Nenê é diferente, né? Não, tá maluco. É pra poucos, né? Chapada é uma qualidade de finalização que poucos têm, né? Eu conseguia fazer chutes de longa distância. Você tem que treinar muito. Essa é uma característica. Primeiro, você tem que ter muita técnica. E depois você tem que cada vez mais treinar esse tipo de situação. Porque não é somente com a bola no pé que você faz a finalização com a chapa. Aquele gol que ele fez ali, a bola veio cruzada, ele foi lá com facilidade. Então, assim, inteligência, como se posicionar o seu corpo para fazer a finalização. É um jogador real, mas é esse gol aí. Ele vai lá, faz a chapa simples, rápido. Parece simples, mas não. É isso que eu ia falar. Parece que é fácil. Parece que é fácil, mas não é. Então é um cara sensacional. Nenê. Fica mais um pouquinho, Nenê. Fica mais um pouquinho pra gente poder ver você jogar. E eu agradecer o João Guilherme, que estava com a audiência maravilhosa. Obrigado aí, mas me deu moral também aí. Falou que eu joguei muito. Valeu, João. 63 quilos de alcatra. E aí, o Coldplay, a sua homenagem, viu, Atisson? Tava lá. Valeu, Thiagão. Valeu, tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço. Amanhã a gente está de volta aqui na tela da Band com mais dos Donos da Bola. O GV já aqui no comando das picapes. E vamos curtir um pouco do Coldplay, que o Atisson falou que é o melhor show da vida. É melhor você estar com a pulseirinha lá dançando. Pulseirinha, volta aí, ó.